Nós estamos no terceiro domingo dessa série, que, como eu disse no primeiro domingo, e eu preciso repetir isso todos os domingos para reafirmar, é uma série indigesta, porque inevitavelmente nessa série nós estamos indo para assuntos não muito palatáveis. Sabe aqueles assuntos que a gente prefere não tratar, finge que não vê? A gente sabe que está ali, mas não vamos mexer ali, porque mexer em vespeiro, você sabe o que acontece. Quando você mexe em vespeiro, dificilmente você sai ileso depois de uma atitude como essa. E, especificamente nessa série, nós estamos escolhendo textos em que a gente sabe que vai mexer em vespeiro. Então, essa acaba sendo mais uma série em que a gente tem que dizer algumas coisas, como, por exemplo, será que o pastor está fazendo tal mensagem pensando em minha vida? É muito provável que sim, como pastor dessa igreja. Então, se você faz parte dessa igreja, se você é membro dessa igreja e eu conheço minimamente da sua vida, é muito provável que eu tenha pensado em você para elaborar muitas das mensagens dessa série, porque senão não teria nenhum sentido você estar aqui se eu falasse, olha gente, o que eu vou pregar aqui não tem nada a ver com você. Então, se não tem nada a ver comigo, eu vou embora e volto quando tiver alguma coisa a ver. Mas são textos complicados, são textos pesados, em que a gente está falando sobre um Jesus desconhecido e que a gente poderia também falar sobre um Jesus não muito agradável, um Jesus que a gente finge que não existe, contrapondo o Messias da Bíblia com aquele que é anunciado pelo mundo. No entanto, especificamente hoje, nós vamos tratar de um Jesus que é anunciado pelo mundo dentro da igreja. E depois com a mensagem eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque quando a gente olha para esse título e pensa, o Messias da Bíblia versus o anunciado pelo mundo, a gente pensa, nossa, é um Jesus que as pessoas estão pregando lá fora. Há um Jesus que as pessoas também pregam dentro da igreja, que não é o Jesus das Escrituras, que é uma caricatura de Jesus. E sendo caricatura de Jesus, nem de perto passa pelo Jesus real. A questão é, e o ponto é, o Jesus real nem sempre interessa. Por quê? Porque o Jesus real não finge as coisas, ele não relativiza as coisas. Quando você olha para o Evangelho e vê alguns discursos de Jesus, você vê um Jesus sempre muito incisivo com relação aos erros que as pessoas cometiam. E é esse Jesus que a gente tem costumeiramente deixado de lado em nossa sociedade, porque a nossa sociedade é cada vez mais permissiva, é uma sociedade cada vez mais relativista. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma característica da nossa sociedade que é o individualismo exacerbado. O individualismo exacerbado é aquela característica em que você exalta a si mesmo. Eu faço tudo para mim, penso só em mim e não mexa comigo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, os meus problemas são só meus, os meus acertos são só meus e ninguém tem nada a ver com isso. Esse discurso tem todo sentido fora de uma comunidade chamada igreja. Dentro da igreja, se há uma coisa que você não tem espaço para ter, é uma individualidade exacerbada. Porque a própria Bíblia diz que nós somos um corpo, membros uns dos outros. Isso nos faz lembrar que o que um faz influencia e importa para a vida do outro. Esse discurso da nossa sociedade dizendo, olha, a minha vida não tem a ver com mais ninguém. Faz todo sentido se você não faz parte de uma igreja. Mas se você faz parte de uma igreja, esse discurso cai diante de inúmeros textos bíblicos. E o de hoje, de Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 20, é um texto clássico para a gente tratar isso. Então, é muito provável que na mensagem de hoje eu seja um pouco ofensivo em algumas partes, incisivo na maioria delas. O pessoal da banda que estava aqui de manhã deve ter sentido um pouco disso, mas eu quero dizer desde já, para me desculpar, que é tudo proposital. Então é isso. Então, se eu for ofensivo de alguma forma, é proposital. Se eu for incisivo, é proposital também. A única coisa que eu peço para você é o que eu pedi no primeiro domingo dessa série.
Você se ofendeu? Pega o texto, lê em casa quantas vezes for. Se você discordar de qualquer parte e falar, olha, está tudo errado o que ele está falando, você manda um e-mail para mim que eu vou falar depois que acabar a gravação, porque senão o pessoal fica mandando. Porque o e-mail para você mandar qualquer reclamação oficial da nossa igreja, nando@jesusteamaprasempre.com.br. Você pode mandar esse e-mail para lá. Nós vamos falar também hoje sobre duas coisas que estão demodé: autoridade e hierarquia. Duas coisas complicadas na nossa sociedade. E eu gostaria de dizer que eu sou extremamente favorável ao conceito de autoridade e ao conceito de hierarquia, porque são coisas imprescindíveis para o bom funcionamento de qualquer área da sociedade. Não tem jeito. Você está debaixo de autoridade em algum lugar. Algumas pessoas, em alguns momentos, são mais importantes e fundamentais do que nós. Eu vou pegar, nós temos, nas últimas 2 semanas, nós tivemos 2 nascimentos, 2 bebezinhos que chegaram em nossa comunidade. Então eu quero pegar a chegada de um bebê. Porque, irmãs, nos primeiros, sei lá, deixa eu chutar baixo, nos primeiros 4 anos de um bebê, quem é mais importante? A mãe ou o pai? Por favor, as mães que estão aqui respondam. Quem é mais? Talvez a mãe pense, que é chato responder isso, porque eu vou dizer que eu sou mais importante. Mas, não, eu estou falando 4 anos, 4 anos é exagero. 3 anos e meio, vamos lá. Não, sério, eu tive 2 filhas. Nos primeiros 3, 4 meses, o pai é uma figura estritamente decorativa. Ele é um apoio moral. Ele está ali para dar um apoio moral. Porque se ele não tiver, vai acontecer tudo do mesmo jeito. Porque quais são as coisas? Aí você pode falar assim, não, mas o pai troca a fralda. O pai troca a fralda. 3 trocadas de fralda de um pai é uma assadura. Geralmente é isso que acontece. A criança cai do trocador. Porque o pai, ele fica ali mais assim, ele fica do lado, a mulher amamentando, sofrendo com a amamentação. Até quero destruir um mito aqui da amamentação Hollywood. Que a amamentação Hollywood, como é que é? A criança mama, música no fundo, aquela coisa maravilhosa, tudo tranquilo, que é uma coisa. A amamentação real não é assim. A amamentação real parece que um demônio está tomando conta do seu corpo e deixando você... E a mãe está amamentando, o pai, ele chega e fala assim, posso ajudar em algo? Ela olha para ele e fala o quê? Morra. Porque se você morrer, pelo menos eu vou sentir que tem alguém pior do que eu agora, nesse momento. Porque dói. As irmãs, estou falando alguma besteira, as irmãs, não estou? As irmãs que passaram por isso? Não é porque o pessoal fala, não, é lindo. Não, é lindo no sentido assim, é amor. Mas mulheres chegam a perder pedaços do mamilo na amamentação, para você ter uma ideia de como... Aí fica aquela ferida, e o que você tem que fazer? Deixa em descanso? Não, a criança volta a sugar em 2 horas. E aí você fica lá com aquela... Às vezes você leva a criança para mamar, a mãe faz assim, não, tem que alimentar. O pai, ele fica ali mais como apoio moral, porque naquela hora não tem jeito. Quem é mais importante? A mãe é mais importante. Esse é um conceito inevitável. Em qualquer lugar que a gente vai, por exemplo, o conceito de autoridade e hierarquia. Eu não posso, por exemplo, chegar no seu trabalho amanhã e ir entrando. Por quê? Porque eu não sou autorizado a fazer isso. Esse conceito existe. Acontece que esse é um conceito que a nossa sociedade tenta desconstruir. E a igreja tem entrado muito nesse lado de desconstrução de conceitos de autoridade e de hierarquia, que são extremamente perigosos e danosos ao bom andamento de uma própria comunidade cristã. Como é que Jesus vai tratar isso no texto? Vamos para o texto para a gente entender o que está acontecendo. A Bíblia diz assim, em Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, e só nessa parte Jesus já foi complicado, porque Jesus está dizendo que algumas pessoas fazem coisas que estão erradas. Já cai na primeira frase o seguinte argumento, não, porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é errado para mim pode não ser errado para você. Jesus está estabelecendo o seguinte, há algumas coisas que são erradas e ponto final.
Há alguns momentos que não tem jeito. Alguém vai fazer alguma coisa errada contra você. E então, quando isso acontecer, você vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Aí Jesus já complicou para mais de metro. Ele está dizendo, em alguns momentos as pessoas vão fazer besteira contra você. E quando isso acontecer, é seu dever, e ele está falando dentro de um contexto cristão, de comunidade cristã, é o seu dever ir lá e mostrar para a pessoa e dizer para a pessoa que ela está errada. Sabe aquela conversinha de deixa quieto porque eu não quero mexer, eu não quero me expor? Jesus está dizendo, numa comunidade cristã, nem vem com essa conversa, porque aqui não existe isso. Aqui, quando as pessoas erram, a gente mostra que erra. E esse Jesus, já vamos combinar, é totalmente desconhecido ou deixado de lado, porque não interessa muito. Esse Jesus expõe a gente a situações constrangedoras, porque qual é o problema de você colocar o dedo na cara de uma pessoa quando ela erra? O maior problema disso, sabe qual é? Você sabe que um dia você vai errar. E quando você coloca o dedo na cara de uma pessoa dizendo você está errado no que você fez, você sabe que é inevitável que daqui, sei lá, uns 2, 3 dias aconteça o quê? Essa mesma pessoa dizendo, agora é a hora da vingança. E a gente então pensa, bom, como eu não quero ter os meus erros expostos, então eu não vou fazer isso com ninguém. E aí a gente vai gerando a cultura em que todo mundo vai fazendo aquilo que sabe que não deve fazer, enquanto todo mundo está fingindo que não está vendo que alguém está fazendo o que não deve fazer, apenas para poder encobrir aquilo que não deve fazer quando fizer, e será muito em breve. Mas nesse contexto, a podridão vai crescendo de uma forma que inviabiliza qualquer processo de santidade, de cura, que a confrontação traz diante de Deus para o nosso coração. Porque Jesus diz assim, se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Porque a ideia do processo não é, de nenhuma forma, colocar o dedo na cara de alguém apenas para condenar alguém. É a ideia de você olhar para aquela pessoa, tratar o erro para trazê-la de volta. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma história e eu nunca consegui verificar se essa história é verídica ou não. Mas é uma história interessante e eu vou contá-la. Então, se você passar como verídica, passe por sua conta e risco. Mas é uma história legal. Diz que um dia alguém chegou para o pastor da igreja, para um pastor de uma igreja, e falou assim, pastor, nós temos que tratar do fulano. Nós temos que tratar do fulano. Mas o que aconteceu? Eu vi uma coisa horrorosa. O que você viu? Ele está traindo a esposa dele. Como você está dizendo isso, meu irmão? O que aconteceu? Não, porque eu estava desconfiado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a seguir esse irmão. Começou a seguir esse irmão, segui. E aí eu vi que ele pegou o carro dele. Aí sabe para onde ele foi? Onde eu fui seguindo o carro dele, sabe para onde ele foi? Onde ele foi? Motel. Mas sabe o que eu vi, pastor? Ele estava sozinho no carro. E ele parou na fila, ficou, porque, não sei se você sabe, até... Bom, ele estava na fila. Eu ia fazer uma informação desnecessária aqui. Ele estava na fila, e aí eu fiquei ali, de butuca, para ver se ele ia entrar mesmo. Aí eu pensei comigo, eu vou ver o carro de uma outra, se tem que aparecer o carro de uma mulher sozinha. Esperando que fosse até uma mulher. Aí ele falou aqui então que ele ficou lá, o cara na fila, aí ele entrou, ele ficou parado lá. Aí chegou um carro de uma mulher sozinha, e era uma mulher que ele conhecia também. E como era uma mulher que o outro conhecia, ele já ligou os pontos, porque ele já estava meio desconfiado. Aí ele falou, não contente, o que eu fiz? Fiquei lá esperando. Saíram depois de 1h30. Quer dizer, aí ele falou, então pastor, o que o senhor vai fazer com isso? Aí o pastor olha para aquele cara e diz, nós vamos disciplinar você. E contente-se com o fato de você não ser expulso da igreja, porque a minha vontade era expulsar você, mas o pastor foi ele que pecou. Dele a gente trata depois, mas você teve muitos minutos para salvar o seu irmão de pular no precipício. E esperou ele saltar só para poder celebrar o morto. E não é isso
o que a Bíblia ensina a respeito de uma postura cristã diante do erro de alguém. Deus te deu a oportunidade de salvar a vida do seu irmão e você não fez apenas para ter o gosto de chegar aqui e falar sobre esse tipo de coisa. O que Jesus está dizendo é, quando a gente expõe o erro, a gente não faz isso porque a gente gosta, porque no fundo ninguém gosta. Mas a gente faz isso tentando dizer para a pessoa, se você continuar nesse caminho, você vai se dar muito mal na vida. Esse caminho não vai conduzir você para a vida. Esse caminho não glorifica Jesus. É um desejo profundo de tirar a pessoa daquele caminho. Você sabe o que fulano fez? A resposta principal para essa pergunta é, eu não. Você já falou com ele? Eu não. Então não quero saber. Veja, o alvo é sempre ganhar o irmão, sem alarde, sem indiretas em redes sociais, mas sendo incisivo, bíblico, claro. Mas é claro que Jesus não vai deixar apenas esse texto, porque ele vai piorar a história. Mas, se ele não ouvir, porque é muito provável que, lógico, a pessoa olhe e diga, você não tem nada a ver com a minha vida. E num contexto de comunidade cristã, de novo, esse argumento não vale. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É interessante o que Jesus está fazendo aqui agora, porque essa frase que você está vendo, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, é uma frase que está na lei. Na lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento diz que qualquer acusação feita contra alguém deve ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, para que você não acuse alguém de maneira leviana, sem provas. Então você leva 2 ou 3 testemunhas para confirmar que a pessoa fez aquilo que ela fez. É que até esse momento Jesus estava dizendo, quando você for tratar do erro de alguém, seja gracioso, não exponha a pessoa. Você viu? Vai lá, só você e a pessoa, fala com ela. Se ela se arrepende e mudou, morreu o problema. Ninguém mais vai ficar sabendo disso. No entanto, se essa pessoa não quis o processo gracioso, o que a gente vai colocar sobre ela? O processo legal. Ela teve a oportunidade de receber graça, de não ter nada exposto a ninguém. Mas ela fez a opção de não aceitar. Então, já que ela quer a legalidade, vamos trazer a legalidade sobre ela. No entanto, essa pessoa obviamente vai ter que lembrar que o processo legal é muito mais doloroso, porque agora 2 ou 3 pessoas estão sabendo do que está acontecendo. Aliás, guarde essa expressão. Quando a pessoa não é ganha no processo gracioso, a Bíblia diz, você leva uma ou 2 testemunhas. Se está você, mais 1 ou 2 testemunhas, quanto nós temos agora? 2 ou 3 pessoas que estão sabendo do ocorrido. E se der certo até aqui, ótimo, apenas 2 ou 3 pessoas estão sabendo. E aí o texto continua. Se ele se recusar a ouvir essas 2 ou 3 pessoas, então você vai fazer o quê? Você vai contar para quem? Você vai contar para a igreja. Como assim? Jesus está falando para expor publicamente? Tá. Tipo, para a igreja? Esse Jesus não contaram para a gente. Esse tipo de Jesus, eu não sei, ele está meio bravo demais, e ele está colocando... Mas assim vai expor a pessoa. Mas espera aí, essa pessoa não teve a oportunidade de não ser exposta? Teve toda a oportunidade de não ser exposta. Quando um foi conversar com ela, quando 2 ou 3 foram conversar com ela, mas qual foi a postura dessa pessoa? Ela simplesmente não quis ouvir. E quando uma pessoa dentro de uma comunidade cristã passa pelo processo de Mateus 18 e chega até a igreja, significa que ela até aquele momento está dizendo, eu estou fazendo a opção de continuar na minha vida de pecado. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas, de novo, não é o que a Bíblia diz a respeito de qualquer posicionamento pecaminoso da nossa parte. E aí Jesus diz, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja.
E se mesmo assim não der certo, e ele se recusar também a ouvir a igreja, você vai tratá-lo como o quê? Pagão e publicano. Agora, uma pergunta. Como é que uma igreja deve tratar um pagão e um publicano? Não é dando chute na boca. Vamos dar um chute na boca dessa pessoa. Mas o que uma igreja deve fazer com pagãos e publicanos? Qual é o principal instrumento de uma igreja para pagãos e publicanos? Pensa, o que uma igreja deve fazer? Diz aí. O que você acha que uma igreja deve fazer com pagãos e publicanos? A palavra é evangelizar. Mas espera aí. Nós estamos falando de uma pessoa que era da igreja. E agora Jesus está dizendo, essa pessoa é da igreja e não passou por um processo em que ela abandona de verdade a vida de pecado. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa evangelizar essa pessoa. Mas espera aí, quem é que a gente evangeliza? A gente evangeliza quem não é crente. Então Jesus está dizendo que uma pessoa que chegou até esse processo sem uma transformação de vida não é crente? Sim, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Essa pessoa precisa ser evangelizada. Porque essa é uma pessoa que está vivendo um Jesus do mundo dentro da igreja. Ela acha que Jesus é alguém que está ali apenas para satisfazer as suas vontades, para ajudar nos seus mimos espirituais, mas quando esse Jesus requer dessa pessoa qualquer postura mais séria, ela diz, mas esse Jesus eu não quero. Aí Jesus está dizendo, essas pessoas precisam ser tratadas como pagãos e publicanos, porque são pagãos e publicanos que frequentam a igreja, podem ter sido membros da igreja, mas uma pessoa, agora pensa num cristão sério, um cristão comprometido. Pense num cristão que de verdade ama Jesus, e ele fez uma besteira, porque é inevitável, em algum momento da vida, alguma besteira a gente vai fazer. Só que alguém chega para esse cristão sério e comprometido, que ama Jesus e diz assim, meu irmão, o que você fez está errado. Você precisa se arrepender do que você fez. Peraí, mas o que eu fiz? Você fez isso, isso e isso. Se essa pessoa ama Jesus, se essa pessoa é comprometida com o reino, quando ela for questionada por alguém assim, o que ela vai dizer? Ela simplesmente vai dizer, caramba, foi mesmo, fiz besteira. Mas talvez ela vai dizer, não, mas pera, você que está achando isso. Aí você chama 2 ou 3 testemunhas que vão dizer a mesma coisa. E 2 ou 3 testemunhas chegam e dizem, cara, você fez isso. Meu irmão, você fez isso, isso está errado, é pecado. Se ele ama Jesus, se ele é comprometido com o reino, ele vai colocar a mão na consciência. Mas talvez, mesmo sendo um cristão, ele vai dizer, não. Mas diante de uma igreja toda dizendo, o que você fez está errado, você precisa mudar de vida. Se ele simplesmente, diante de todos esses passos, disser que ele não quer mudar, que ele não vai se arrepender, ele simplesmente está dizendo, eu não sou o que eu dizia que era até esse momento. A comunidade cristã só faz sentido a partir do comprometimento. Comunidade cristã não é uma opção que eu faço em determinados momentos, em que eu vou simplesmente dizer, hoje eu não estou bem, então eu preciso de um lugar onde eu vá para me sentir bem. Olha, eu poderia fazer uma lista de lugares em que você poderia ir para se sentir bem quando você está mal. Por exemplo, cinema. Cinema é um lugar legal, não é? Não sei quantos aqui gostam de cinema. A exceção de Frozen 2 que eu fui assistir nas férias, que é um horror. Mas a exceção desse, porque como eu tenho filhos, as pessoas perguntam para mim assim, o que você anda assistindo? Nada. Frozen, Toy Story 4. O Toy Story 4 é legal. Esse até quase chorei no final. Quando o Buzz Lightyear, não vou contar, não vou fazer esse spoiler, que ele deixa os amigos. Cinema é legal, o ambiente é legal, você fica se você compra aquelas salas VIP, nossa, aquilo, a primeira vez que eu entrei numa sala VIP, eu pensei, eu vou em casa buscar meu guarda-roupa, vou colocar aqui no canto e vou morar aqui, isso aqui é maravilha, o ar-condicionado, o som. Coisa espetacular o som do cinema, né? Aquele som, aquela coisa, um som que você tá no meio, a tela maravilhosa, pipoca. Aquela pipoca ela tem que ser gostosa, custando o que ela custa.
Só fala, que é isso? Eu fui uma vez comprar uma pipoca, eu falei, eu quero uma pipoca grande, porque eu sou gordo, né? Uma pipoca pequena, se eu peço uma pipoca pequena, a pessoa ri na minha cara. Essa foi boa. Nem vende. Aí, uma vez fui pedir um café, sério, eu pedi um café, eu quero um café. Aí a moça falou, o adoçante está ali. Eu falei, grande coisa, o azar dele. Por que o adoçante está ali? Para o magro que estava do lado, ela não falou. Olha que desgraça, é um preconceito isso daí, mas voltando. Aí eu fui pedir a pipoca, aí eu falei, a pipoca, quanto é, minha senhora? A hora que ela falou quanto era, eu falei, minha senhora, não, eu não quero comprar o cinema. Eu quero comprar só a pipoca. O cinema pode ficar para vocês, eu só vou assistir um filme e vou embora. Eu não quero... A última vez que eu fui, tinha um cara vendendo, financeira. O senhor quer fazer em quantas vezes, senhor? 24 vezes a pipoca? Eu falei, não, tudo bem. É mais legal, assim, para você se sentir bem. Sei lá, churrasco. Churrasco é mais legal para se sentir bem. Igreja é um lugar onde nós expressamos a nossa devoção a Deus, reconhecemos a nossa pecaminosidade e nos submetemos a um processo de santificação extremamente doloroso. Dói muito. E eu não estou dizendo isso porque eu simplesmente li isso num livro de teologia. Mas porque quando eu submeto a minha vida a processo de santificação, dói. Porque eu sinto muito prazer em pecados. Pecados satisfazem o que há de mais humano em nós. Mas a própria Bíblia diz que no processo de santificação a gente faz morrer a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Mas isso é extremamente angustiante, porque faz com que a gente tenha que se libertar de anos, de vícios pecaminosos que nós temos e carregamos, porque amamos isso em nosso coração. Mas a Bíblia diz, num processo de comunhão, nós precisamos estar sujeitos a todo tipo de verificação da vida alheia sobre nós. Então, se você não gosta de alguém cuidando da sua vida, uma péssima notícia. A igreja é o pior lugar para você. Porque a Bíblia autoriza que qualquer pessoa da igreja que você faça parte, olhe para a sua vida e faça uma análise da sua vida. Ao mesmo tempo, claro que essa mesma pessoa permite que você faça uma análise da vida dela. Eu sei que no final não sobra ninguém, mas a ideia é não sobrar ninguém para que só sobre Cristo. Para que no final, todos nós possamos ter a noção de que nós todos juntos precisamos de um Salvador. Quando a gente não entra nesse processo, a gente fica, não me engana que eu gosto, e fica todo mundo achando assim, Jesus até é necessário, mas é necessário para aquelas pessoas que nunca entraram numa igreja. Para a gente que entrou numa igreja, a gente tem muitos dos nossos problemas resolvidos. Nesse processo não sobra ninguém, não passa ninguém, e só sobra a cruz e pessoas rendidas à cruz. Todos nós precisamos de um Salvador. E nesse processo nós nos submetemos a um processo do Salvador, de Jesus de Nazaré sobre a nossa vida. É um processo benéfico. E o texto continua, eu digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra. Agora esse texto é extremamente forte. Esse é um daqueles textos que classicamente a gente vai fingindo que não está lá. Tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado aonde? E Jesus está falando sobre o quê? Dizer que alguém é publicano, pagão ou não. Logo depois de Jesus dizer, e se vocês tratarem alguém como pagão e publicano, dizendo essa pessoa não é dos nossos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sejam muito sérios em fazer isso. Porque tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Mas tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Espera aí, Jesus está dizendo o que eu acho que ele está dizendo? Jesus está dando autorização para a igreja dele, em nome dele, dizer quem é e quem não é. Nossa, mas com a autoridade de quem? Dele. Mas isso não é muita coisa? Claro que é muita coisa. É um trabalho, uma responsabilidade muito maior do que a gente pode suportar. Por isso é que precisamos de discernimento do Espírito Santo para a nossa vida para fazer isso de maneira adequada. Mas é nossa responsabilidade. E eu também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E agora você descobre que você aprendeu esse texto totalmente fora do contexto a sua vida toda. Porque quantas vezes o pessoal foi começar culto e falou assim, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E o texto não fala sobre isso, nem de longe. Quer ver só? Vamos voltar para uma parte que eu falei para você não se esquecer. Depois a pessoa, você questionar alguém a respeito do pecado. Momento gracioso. Essa pessoa não se arrependeu. O que você deve fazer? Levar 1 ou 2 testemunhas. Se está você, 1 ou 2 testemunhas, quantas pessoas estão lá? 2 ou 3. Fazendo o quê? Admoestando. E Jesus termina esse texto dizendo o quê? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, para admoestar, eu estou ali no meio deles e legitimando o que eles estão fazendo. Porque há um conceito que nós temos esquecido nas Escrituras, que é o conceito de reino de Deus e embaixadores de Cristo. Não sei se você já assistiu aqueles filmes de perseguição, que o cara, sei lá, é um americano fazendo besteira na Europa, aí ele está sendo perseguido, aí ele consegue entrar na embaixada americana, sei lá, de Paris. E aí ele fica, o portão da embaixada aqui, ele aqui, a polícia de Paris aqui, ele matou 60 pessoas. A polícia de Paris pode prendê-lo se ele está com o pé aqui na embaixada americana? Não pode. Por quê? Porque o conceito é o seguinte, se você já foi tirar visto na embaixada americana nos Estados Unidos, a partir do momento que você passou por aquele portão, você saiu do Brasil. Você não está no Brasil mais. Aquele solo é solo americano, com leis e regras americanas, mesmo estando dentro do Brasil. É um espaço dos Estados Unidos dentro, por isso que eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles falarem para você não, é não. Se eles falarem sim, é sim, porque quem é que manda ali? Quem manda ali são eles. Da mesma forma, se você for na embaixada, sei lá, do Canadá, quando você entra na embaixada do Canadá, você está entrando em território canadense. Dentro do Brasil? Dentro do Brasil, mas é território canadense. Quem é que manda ali? Quem manda ali é o Canadá. A Bíblia diz que nós, como igreja, somos o quê? Agência do reino e embaixadores de Cristo. O que significa dizer que nesse exato momento, esse chão aqui é o quê? Esse chão aqui, nesse exato momento, não é Brasil. Embora esteja no Brasil. Esse chão, nesse exato momento, é o quê? É reino de Jesus. Então, qual é a regra que tem que ser obedecida aqui? É a dele. Quem é que manda aqui? É ele. E os seus embaixadores, que somos nós, só têm autorização para fazer o que ele manda. Só que com a diferença que quando a gente sai daqui, não acaba isso do tipo, agora vamos viver, agora vamos para o Brasil, carnaval, porque nós, a Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo. O que significa também dizer que quando você está na sua sala de aula, você é embaixador de Cristo lá, devendo viver de acordo com as regras do reino de Deus lá. Isso também na sua família, isso também no seu trabalho, isso também em qualquer área. Nós precisamos redescobrir esse poder e Jesus diz, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu, porque vocês são meus embaixadores, então vivam dessa forma. Esse discurso foi tão duro que quando você continua a leitura, e você deve fazer isso em casa, logo depois, quando termina esse texto, Pedro diz assim para Jesus, e é nesse contexto que Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas vezes eu devo estar disposto a ir lá e falar com ele? Né? 7 vezes? Aí Jesus diz o quê? 70 vezes 7. Você deve estar disposto a fazer isso de maneira indefinida, sempre, até o fim. Aí é claro que a gente consegue entender os discípulos de Jesus falando assim, nossa Jesus, mas você não ajuda, está mal de marketing. Qualquer marqueteiro nessa hora tem infartado. Não dá. Se Jesus tivesse um advogado, ele abandonava a causa. Fala, não dá, não ajuda, está difícil. Só que, especificamente, esse Jesus de hoje, ele não é anunciado pelo mundo.
Esse Jesus que a gente está vendo, que finge que não vê e finge que não está acontecendo nada, é o Jesus mais anunciado pela igreja. E isso é uma grande vergonha para nós. É por isso que uma grande parte das pessoas que não pisam numa igreja, quando você fala de ir para uma igreja, o que eles falam sobre nós? Ah, não. Eles são um bando do quê? São um bando de hipócrita. Bando de gente falsa. E a gente sabe... Agora, vamos, ninguém está nos ouvindo. Ninguém está nos ouvindo aí, ninguém está nos vendo. E às vezes a gente fica sem responder pelo simples fato de que a gente aqui dentro no coração está dizendo assim: é verdade. Isso faz com que a gente tenha que se perguntar: nessa história, nós somos cristãos em profundo arrependimento ou pagãos e publicanos que frequentam uma igreja com toda tranquilidade, como se nada tivesse acontecido? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Essa é uma pergunta que o Jesus desconhecido faz para nós. Ai, mas, sabe, esse Jesus é complicado porque eu estou acostumado mais com Jesus que é um cordeiro, né? Jesus, não sei quantos aqui já tiveram a experiência de abraçar um cordeiro. Só saber quem aqui teve essa experiência. De abraçar um carneirinho. Ele estava vivo, no caso. Vivo. Porque... O que é? A fazenda da vovó tem carneiro para abraçar? Olha aí, você que está querendo abraçar um carneiro, só fica a dica. Que coisa abençoada. Onde que fica? Na Tamoios? Atenção, pessoal que está descendo para a praia. Em vez de você ficar postando aquelas fotos de praia, para dar vontade na gente, porçãozinha, aquelas coisas lá, na fazenda da vovó, na Tamoios, você vai lá, tem que pagar para abraçar o carneiro? Como é que é? Oi? Meu Deus do céu! Não, Juliana, não estou falando de assar, não é abraçar do tipo, ai, que delícia, nossa, esse carreque maravilhoso, olha esse tempero, não é isso, eu estou falando do carneiro vivo, enquanto animal. Eu posso falar? Tá. Meu Deus do céu, você abraça o carneiro e fala, é esse mesmo, pode assar. Não... Meu Deus, que coisa... Você vai lá e escolhe, isso aqui, ó, fofinho, é esse mesmo. Esse aqui, esse aqui pode passar a faca. Isso aqui vai dar um lombo, um pernil maravilhoso. Não, obrigado, irmã. Vamos deixar os amigos participarem agora? O carneiro é fofinho, você abraça, você fala, ai, que beleza. Alguém aqui, tirando aquela porcaria de zoológico de Buenos Aires, que os caras tucham droga no leão lá, porque a pessoa fala, eu fui pro zoológico de Buenos Aires, eu passei a mão no leão, mas com tanto de droga que o pessoal injetou naquele leão, você pode subir em cima dele, você pode abrir, você pode entrar, falar, ei, vamos ver o que tem aqui. Ele não faz nada, coitado dele se pararem de injetar droga, 2 dias ele fica ali daquele jeito. Mas tirando o leão lá de Buenos Aires, alguém aqui já abraçou um leão? Por que você não abraça leão? Porque se você abraçar um leão, é o último abraço da sua vida. É aquele abraço derradeiro para sempre. O mesmo abraço que o carneiro deu na Juliana, que foi o derradeiro, é o que você daria no leão. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro, mas diz ao mesmo tempo que ele é leão. E a Bíblia diz que Jesus, a figura de Jesus em Apocalipse, quando você lê Apocalipse, ele está vestido com roupas de guerreiro. Ele voltará com roupas de guerreiro para aniquilar todos os seus inimigos. Diz isso no mundo para você ver se eles vão falar se isso é Jesus. Eles vão falar, não, Jesus quando voltar, vai voltar como um lindo carneirinho lambendo todo mundo que pisou na boca dele. Não. O problema é que, no entanto, muitos que creem nesse Jesus idiotizante e idiota frequentam a igreja.
e estão vivendo a partir dessa prerrogativa. E esse é um dos piores males da igreja, a necessidade que nós temos hoje de pregar o evangelho para a igreja. Porque sim, há muitos entre nós em todo o mundo que são pagãos e publicanos, travestidos muitas vezes de pastores. Há muitos pastores pregando nesse exato momento que são pagãos e publicanos. E é por isso que nós precisamos de um urgente arrependimento, dizendo: Jesus, mostra-nos quem Tu és e dá-nos a coragem de assumir um processo de santificação que doa no nosso coração e no nosso orgulho, mas que glorifique o Teu nome e santifique as nossas vidas para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça conhecer um Jesus que vai dizer para mim e para você: eu estou disposto a perdoá-lo 70 vezes 7 no dia. Mas você tem que estar disposto 70 vezes 7 no dia a arrepender-se de verdade e a transformar o seu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos salve e que o Senhor nos liberte em nome de Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a viver todos os dias de maneira digna para a honra e glória do Teu nome. Todos os dias. Nós assim pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.